Capa, junto com o Vasco, preparam uma homenagem a Dinamite. Camisa, inclusive, vazou nas redes sociais. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a capa também, hein? Olha, ela já está recebendo alguns concorrentes para assumir o fornecimento de material esportivo do Vasco a partir de 2025. Também vamos falar sobre Lucas Piton. O jogador vinha sendo preservado, mas o Vasco tem muita fé em mais um grande brasileiro do lateral esquerdo do Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar de reforços e preparação. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos iniciando o nosso vídeo. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer enorme ter você aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno. Olha, vamos trazer as informações do Vasco antes a gente já diga, né? Seja muito bem-vindo a abril, chegou o mês da estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Graças a Deus, teremos o Vasco de volta a campo pelo maior campeonato nacional do futebol sul-americano, o Campeonato Brasileiro mais disputado. E olha, o Vasco está nessa reta final de preparação para este Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores vinham sendo preservados da parte física. A gente já falou aqui. Galdames, porque vinha de uma temporada muito forte lá fora. O Vasco achou melhor por preservar o jogador. Ele, inclusive, não participou dos treinos que o Vasco fez, dos jogos, treinos dos amistosos. A expectativa é que ele volte no jogo contra a equipe do América Mineiro. E já está confirmado para sábado à tarde. Outro jogador que também vinha sendo preservado, e a gente falou isso aqui lá no início da pré-temporada, da intertemporada, é Lucas Piton. O Vasco observou por meio do seu departamento de saúde e performance que Lucas Piton vinha sentindo alguns desgastes. Optou por fazer trabalhos individualizados, tirando ele dos jogos treinos, de alguns treinos táticos também, para que o jogador venha a ter um campeonato brasileiro sem lesões. O Vasco quer evitar lesões, porque o Vasco já perdeu muitos jogadores importantes do elenco, o próprio Paulinho, o próprio Jair. Então o Vasco está de olho nessa situação. Então com isso, Lucas Piton foi preservado durante essas 2 semanas. É bem provável que ele esteja a campo contra a equipe do América Mineiro. O Vitor Luiz jogou os últimos 2 jogos treinos da equipe do Vasco. Outro jogador que deve voltar é o Léo Jardim, que esteve fora no primeiro jogo treino contra o Olaria, porque estava na seleção. O segundo, porque teve que resolver problemas pessoais. Então, esses jogadores devem voltar ao time do Vasco. O Paulo Henrique também vinha sentindo alguns desgastes. Porém, ele já voltou na última semana. Jogou contra a equipe do Volta Redonda na vitória por 2-0. Outra questão muito importante para se falar é sobre Maicon, né? Jogador que vinha sendo pretendido pelo Vitória. Vitória, inclusive, sinalizou com uma possível nova proposta, já que o Vitória recebeu 63 milhões da Libra nesse última semana. Mas Ramon Dias mostrou o seguinte: conto com o Maicon. O Maicon, inclusive, sendo titular no último jogo contra o Volta Redonda. Teve uma conversa aí com a comissão técnica que conta com o jogador. E hoje a situação dele ir para o Vitória está muito difícil por causa dessa situação. Nosso Vitória fez uma proposta muito boa e o Vasco consiga uma boa reposição no mercado para que Maicon seja liberado para o Leão da Barra. Falando agora sobre Campeonato Brasileiro também, o Vasco está procurando reforços, a gente já falou sobre isso, a expectativa é que o Vasco faça uma proposta pelo Kaique do Juventude. O Ramon Dias e Emiliano Dias, junto com a comissão técnica e scouts, estão aí de olho nos jogadores que interessam, e o Lúcio Barbosa conduzirá as negociações com aqueles que estiverem passado pelo crivo da comissão técnica da 77 e também dos scouts. O Vasco prepara uma homenagem para esse Campeonato Brasileiro junto com a capa. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre esse relacionamento do Vasco com a capa, porque o contrato se encerra agora. Uma camisa em homenagem a Roberto Dinamite. A camisa está rolando nas redes sociais, muito próxima a essa, só que tem um detalhe branco ali, aqui pelo pescoço, pelo peito aqui maior do que esse.
essa camisa para ser a camisa número 1 do Vasco. E Vasco, a capa corre contra o tempo para que esse jogo, essa camisa já esteja no jogo de estreia do Vasco contra a equipe do Grêmio. A expectativa também é que esse jogo seja no dia 13. Com isso, fazendo uma homenagem a Roberto Dinamite. E aí o Vasco teria essa camisa da capa, que pode ser a última. Por quê? Como a gente falou agora há pouco, a capa não conseguiu entregar algumas camisas. Por exemplo, a camisa de goleiro do Léo Jardim, as duas camisas das duas últimas, a branca do terceiro uniforme, a camisa verde que vem em alusão àquela camisa histórica do Vasco, de goleiro, Carlos Germano utilizou muito, Elton também. E com isso, o relacionamento Vasco e capa está muito fragilizado. Algumas empresas demonstraram interesse no Vasco, como trouxe a RT Esportes. O Alerrea, que queria também, demonstrou interesse no Palmeiras. Eles têm um interesse muito grande em entrar no futebol brasileiro. A Puma e a Umbro já fizeram sondagens por meio de intermediários para saber a situação contratual e propostas para enviar ao Vasco. A própria Capa também tem um interesse em renovar o seu contrato com o Vasco. Mas, porém, para o Vasco renovar com a Capa vai ter que melhorar a sua distribuição. Reclamações recentes de falta de material no mercado, de camisas com baixa qualidade, tem feito com que os torcedores não gostem e feito com que tudo isso jogasse contra a Capa. A Capa vai ter que melhorar muito, principalmente nessas últimas camisas que estão sendo confeccionalizadas nesse atual contrato, para que o Vasco renove seu contrato. Caso contrário, algumas outras, a gente falou de 3 aqui, Lerrea, a Puma e também a Umbro, demonstram interesses em fazer o seu possível contrato com o gigante da colina. Então, abre o olho, Puma, hein? Ou abre o olho, Capa, hein? Abre o olho, porque senão o Vasco vai fechar com outro fornecedor esportivo. Então, vamos ver aí. Eu mesmo tenho algumas reclamações da Capa. Algumas camisas da Capa foram uma decepção. Outras, a gente viu que não foi tão ruim assim, mas algumas foram uma decepção. Principalmente questão de números, do próprio logo do Vasco, do logo da Capa, do próprio escudo do Vasco, soltando e tudo mais. Então, vamos ver, né? Vamos ver se a Capa vai melhorar. Essa daqui é uma das que não tive nenhum tipo de problema com ela, né? Mas enfim, vamos ver aí como é que vai se transformar essa situação aí de Capa e Vasco. Tem gente já de olho, sabe, né? A torcida do Vasco abraça demais as camisas, os produtos que tenham o gigante da colina. Então é isso, gente. Agradeço imensamente a sua audiência. É muito sempre bom ter você aqui junto com a gente. Que abril seja um mês muito bom pra gente, que seja uma arrancada nesse início de Campeonato Brasileiro, que a gente possa ter mais alegrias. E é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu! Tamo junto!